Papo no Tucupi. Oferecimento Governo do Pará, Prefeitura de Belém e Líder. Com a experiência de ex-reitor da Universidade Federal do Pará e 2 campanhas políticas, o professor e doutor em Engenharia Mecânica Carlos Edilson Maneschi é o atual secretário de Ciência e Tecnologia do Pará e presidente da FAPESPA, a Fundação Estadual de Fomento à Pesquisa. Há 8 meses no cargo, aos 64 anos, ele tem o desafio de inserir o Pará e a Amazônia no roteiro da ciência mundial. Para Maneschi, a biotecnologia e o estudo aprofundado da floresta podem transformar a região em um novo Vale do Silício, uma alusão ao apelido de uma área da Baía de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, onde estão situadas várias empresas de alta tecnologia em eletrônica e informática. Nossa conversa para este Papo no Tucupi foi gravada no Hotel Princesa Louçã, no centro de Belém. Maneschi, quero começar perguntando para você que a produção científica no mundo sempre foi a chave mestra para a prosperidade econômica. O que é que aconteceu com a ciência brasileira que o Brasil ainda não chegou nessa prosperidade, embora há muito batalhe por uma ciência brasileira? Tudo bom, Tito? Muito obrigado aí pela oportunidade da conversa. Quero aqui parabenizar aí a sua iniciativa desse programa Papo no Tucupi. Acho que é interessante. Obrigado pela oportunidade. Tito, é o seguinte, eu vejo que sempre foi o motor principal, estratégico do desenvolvimento pelo mundo inteiro, a ciência, o conhecimento, a utilização intensiva de tecnologia e inovação para mudar de fato a vida das pessoas, produção de riqueza e mudança, produção de bem-estar, mudança de vida para melhor de todos. No Brasil não é diferente. Quer dizer, a pesquisa tem sim dado resultados importantes. Talvez comparativamente a alguns lugares essa coisa seja, no nosso caso, a produção, a relação de produção científica e bem-estar seja melhor, ou eu diria menos percebida pela população. E há um conjunto de razões para entender por que na concepção mais genérica, a ciência brasileira não acompanha com a mesma dinâmica que os resultados que a gente observa em outros lugares. Falta-nos, sobretudo, capacidade de comunicação com a população para que ela perceba de que maneira a ciência ela tem impacto qualificado no cotidiano das pessoas. Nós, cientistas, as universidades, os institutos de pesquisa, temos dificuldade de fazer esta comunicação, de estabelecer uma ponte de interlocução direta com a sociedade, que as pessoas possam rapidamente perceber a importância estratégica da missão dos institutos de pesquisa e das universidades brasileiras. Grande parte daquilo que se transforma também em bens e serviços no Brasil é decorrente daquilo que é produzido e promovido nas universidades e nos institutos de pesquisa. Grande parte daquilo que é sucesso internacional da nossa economia, o agronegócio, é grande parte decorrente daquilo que foi desenvolvido pela Embrapa, que é uma instituição de pesquisa importante, por várias universidades em parceria com a Embrapa. Grande parte do sucesso que a Embraer tem pelo mundo inteiro, o Brasil é um player importante nessa área da aviação comercial, grande parte disso foi desenvolvido dentro lá das estruturas do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Quer dizer, isso tudo é ciência, conhecimento novo, alimentando uma cadeia econômica virtuosa também. Uma pergunta que eu te faço, é que o Brasil se mantém na média, obviamente, da produção científica, mas principalmente em artigos científicos publicados. Mas o impacto social e econômico dessa ciência é praticamente zero na sociedade. E é exatamente essa questão que você falou. Só o investimento poderá acabar com esse círculo vicioso, digamos assim? O investimento é fundamental. E mais do que investimento, é fundamental a continuidade do financiamento, do investimento. E por que isso é fundamental? Qual é a história do financiamento, do fomento público à ciência no Brasil? É uma história de descontinuidade desse financiamento, deste fomento. E aí o que acontece? Você passa primeiro por um ciclo de expansão do financiamento, e o que se segue imediatamente, o que se percebe, que tem se visto ao longo da história brasileira é
um processo de estagnação e de declínio posterior. E o que acontece? A ciência, aquilo que você produz com ciência, o fomento não pode ser descontinuado. Quando você estabelece uma linha de pesquisa, quando você junta um grupo de pesquisadores, quando você coloca equipamentos para desenvolvimento de determinada linha de pesquisa, o recurso que alimenta este projeto de pesquisa não pode faltar durante o período que essa pesquisa é desenvolvida. Por quê? Porque ao faltar, não basta simplesmente um tempo depois voltar com financiamento, porque esse grupo já se desestruturou. Essas pessoas já não estão mais trabalhando, muito provavelmente, um tempo depois, naquele mesmo, ou com o mesmo interesse naquele tema específico que ele estava trabalhando antes. Então, o que precisa, além do investimento maior, em termos de investimento, quando a gente faz a comparação do Brasil com outros países, não os países mais desenvolvidos, mas países, por exemplo, de tamanho de economia comparável, Coreia do Sul, Israel, destinam 4, 5% do seu orçamento para pesquisa, tecnologia e inovação. O Brasil chega a 1%, um pouco mais de 1%, 1,1%. E grande parte desses recursos que estão colocados lá são de empresas estatais. Nós não temos aqui a cultura de empresas, mesmo privadas, investir muito em ciência e conhecimento novo. Então, investimento é importante. Investimento privado é pouco, né? Muito pouco, quase é investimento público. É verdade que grande parte do investimento na ciência, na produção de conhecimento, é público. Então, é uma falácia esse discurso que diz que a empresa privada é o motor da economia privada que move, que alimenta a produção de ciência e de conhecimento novo. Não é verdade. Qualquer lugar de economia desenvolvida, a história mostra que é exatamente o oposto. É o Estado que financia de maneira prevalente, preponderante, substancial a pesquisa nos países. Aqui não deveria ser diferente. Mas o que acontece aqui particularmente é que o Estado, aquilo que o Estado aporta como fomento para as iniciativas, comparativamente a esses outros países, é bastante menor. Então nós precisamos sim de mais investimento, é fato. O Brasil precisaria duplicar ou triplicar o investimento que faz em ciência, tecnologia e inovação, para que a gente tivesse resultados mais interessantes, mas mais do que tudo eu insisto em dizer aqui, fomento que seja continuado, que não sofra descontinuidade. Exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje. Qual é o panorama da realidade nacional hoje, em termos de recursos federais transferidos para atividades de educação, de pesquisa, ciência e tecnologia? Cortes substantivos, não apenas cortes. Mas as universidades e os institutos de pesquisa estão passando por um período extremamente complicado. Vários projetos de pesquisa estão sendo descontinuados. E aquilo que lhe disse, quando você faz isso, se daqui a 2, 3 anos você reverter esta onda e resolver realimentar de novo o fomento naqueles projetos, eles já estarão descontinuados, já estarão terminados. Os pesquisadores já estarão se interessando em outras áreas, que sejam áreas que possam trazer para ele financiamento para que eles possam, na verdade, sobreviver. Hoje o país está tendo uma situação que a gente não via há muitos anos, que é de diminuir o número de bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica. Você não faz mestres e doutores sem recursos. Essas bolsas são absolutamente dispensáveis para o desenvolvimento nacional. Isto é um equívoco. É um equívoco que, por exemplo, os governos estaduais, ainda que nas suas limitações, deveriam também se preocupar da tentativa de, pelo menos, se não resolver um problema dessa natureza, mitigar as consequências disso. De maneira direta, o quê? Colocar uma parte dos seus recursos do Estado alimentando a concessão de bolsas de iniciação científica, de mestrado e doutorado. Aqui na Amazônia, de maneira mais específica, nós não vamos mudar o modelo econômico que é hoje prevalente, nós não vamos mudar aquilo que se fala, a base produtiva do Estado, se nós não tivermos gente qualificada para fazer isso. São as pessoas que transformam, na verdade, a economia pelo mundo. E essas pessoas precisam ter capacitação, qualificação, formação cada vez mais elevada. Nós já vamos chegar lá no Pará. Mas a pergunta que eu faço, Modesto, é o seguinte: as universidades não têm que fazer o meia-culpa, porque as universidades recebem verbas e, na maioria, os pesquisadores vão, fazem um mestrado, fazem um doutorado e voltam para quê? Para o ensino. Eles não voltam para pesquisar, eles não voltam para fazer algo diferente. Estão preocupados com aquele currículozinho lá, de fazer um concurso para a universidade e seguir uma carreira de doutor, e
ir para cima, né? Ir para cima dessa carreira de ensino. As universidades não têm que fazer esse meia-culpa. Por que deixou de lado a pesquisa? Eu acho que tem que fazer e urgentemente. Eu há pouco lhe disse que um grande problema na universidade, que faz com que as pessoas não percebam muitas vezes a importância estratégica delas, é exatamente ter uma agenda de pesquisa, muitas vezes absolutamente descolada do interesse da população mais geral. Ou seja, aquilo que é produzido como ciência nas universidades, em grande medida, ela não está atrelada à necessidade de responder problemas sociais mais diretos e mais emergenciais. Então, nós precisamos fazer com que essa agenda tivesse uma certa sintonia, para que as pessoas percebessem, de fato, como as universidades podem influenciar aquilo que elas fazem, pode mudar de maneira qualificada o cotidiano das pessoas. Eu acho que a meia-culpa precisa ser feita. Por exemplo, há pouca capacidade de interlocução com o setor produtivo. Aqui, particularmente na região, é quase nenhuma. Isto, em grande medida, é sim um problema da universidade sobre o qual ela precisa fazer meia-culpa. É preciso entender que não basta apenas aos pesquisadores se preocuparem com a melhoria cada vez maior dos seus currículos Lattes. Ou por outra, é até importante isso, mas os currículos Lattes deveriam valorizar também as pesquisas que têm impacto social direto e não simplesmente serem valorizadas as atividades que têm a ver apenas com a publicação de artigos em periódicos internacionais ou que têm uma determinada repercussão. Isso é fato. Quer dizer, nós precisamos mudar nossos instrumentos de avaliação na academia de tal sorte que esses instrumentos pudessem avaliar definitivamente a integração e interação daquilo que é produzido nas universidades com a sociedade, sobretudo com aquela população mais desassistida e que precisa e deve ter na universidade um espaço e um ambiente para responder boa parte dos seus problemas. Sim, é preciso fazer essa meia-culpa, precisamos nos despir, muitas vezes, das vaidades acadêmicas para compreender isso. E na medida que a gente compreender isso, a população vai entender certamente como as universidades precisam delas para poder sobreviver e se colocar, na verdade, na resistência de muitas vezes práticas ou políticas de governo que não interessam às universidades, não interessam como consequência a população brasileira. Mestre, nós vivemos na Amazônia, que é o maior bioma do planeta, né? Uma biomassa extraordinária, e ao mesmo tempo hoje começa a se perceber que a floresta vale muito mais em pé do que deitada, do que aniquilada. Eu pergunto para você, a biotecnologia, por certo, será a ciência do futuro, né? Por certo, será a mola mestra da economia mundial. Como transformar a biotecnologia na Amazônia numa bioeconomia, em algo que possa fazer um produto de escala, alguma coisa que possa trazer riqueza para a região? Olha, Tito, essa é uma questão importante e esta é uma dificuldade que nós temos tido de idealizar iniciativas que possam responder a esse problema que você coloca de como transformar, como fazer da biodiversidade, como fazer dos recursos todos que nós temos, com esse potencial que a Amazônia tem para, de fato, se desenvolver, como fazer disso, de fato, ações concretas que possam redundar na melhoria de vida de todos nós aqui. Por exemplo, de distribuir melhor esta riqueza, se apropriar e distribuir melhor essa riqueza potencial que temos aqui na região. Essa é a grande questão. E transformar a biotecnologia, a biodiversidade em bioeconomia, fazer negócios com isso, fundamental. A resposta para isso passa pela ciência. É a ciência que tem a melhor resposta. Precisa de tecnologia, precisa pesquisar. É a ciência que vai fazer isso. Então é preciso compreender que os grandes projetos instalados na Amazônia são importantes, né? Geram impostos e faz a economia se mover, importante. Mas é preciso entender que nós precisamos criar alternativas a projetos, por exemplo, que o visam ou que têm como consequência direta degradação ambiental inquestionável. Como fazer daqui, ou como promover alternativas a este modelo que acho que precisa ser modificado. Este é um modelo ainda de exploração econômica que remonta aos tempos de Brasil colônia.
se você for ver, o que nós temos a rigor? O que move boa parte da economia da região, em particular aqui no Pará? O que move basicamente é um modelo que, por exemplo, no caso da mineração, é um modelo que você usa exatamente os mesmos pressupostos daquela economia que nós tínhamos no Brasil colônia. Você só está mudando as especiarias. Um tempo foi drogas do sertão, depois passou a ser borracha, hoje é mineração. E a consequência desse tipo de modelo nós conhecemos muito bem. O que colocar no lugar? O que fazer de fato para que as coisas possam se modificar? Você me disse ainda há pouco alguma coisa que é fundamental. Floresta em pé. Como dar valor à floresta em pé? Quer dizer, cada vez mais o mundo, a demanda por alimento, energia, água, biocombustíveis é cada vez maior. Cada vez maior. E o que você vê, por exemplo, no caso do Pará, olhando essas áreas em particular, o que você vai ver é que até 2030 estão esperados aí bilhões de reais, grandes projetos na área de energia, infraestrutura e mineração. Nada contra isso, mas a pergunta é, será que nós não precisamos criar alguma coisa alternativa que faça com que a floresta tenha valor em pé e que essas alternativas possam, em alguma medida, também disputar recursos ou, ao mesmo tempo, se sobrepor a grande parte daqueles projetos que usam os seus interesses econômicos, mas, ao mesmo tempo, têm consequências gravíssimas sobre o meio ambiente. Quer dizer, nós precisamos garantir àqueles povos que vivem da floresta, vivem na e da floresta, como fazer com que eles compreendam que manter a floresta em pé é um ativo econômico importante, não apenas para eles em termos de sobrevivência, mas para a população do planeta como um todo. Quer dizer, é preciso responder essas inquietações com inteligência, com criatividade, coisa que a ciência, conhecimento novo é capaz de fazer. Nós temos aqui projetos interessantíssimos nessa linha, que poderiam servir de alternativas para uma nova economia na região. É claro, de novo, quero deixar muito claro que não estamos negando aqui a importância desses grandes projetos. O que se quer é entender, em alguma medida, que é preciso estabelecer também alternativas novas que possam, em algum momento, disputar recursos de importância. Né? Eu acho que você... São bolsões na Amazônia. Ainda há pouco eu falei na agricultura e na pecuária, mas ligado à questão dos incêndios recentes na floresta, dos incêndios, né, que estão acontecendo na floresta. Mas a mineração é uma coisa discutível, né? Eu acho que já se devia discutir a mineração na Amazônia, principalmente com uma lei Candir. Eu acho que está. A lei Candir é um problema que deve ser discutida. Né? Há de fato agora um movimento nacional, né, de governadores, inclusive o nosso é um deles, discutindo, né, a repactuação, um novo modelo de impostos ou de isenção de impostos para o país. Então, isso é um problema, a mineração é um problema. E um problema também grave que eu vejo da mineração é que cada vez mais se transforma num grande enclave. Né? Você tem um grande projeto aqui, em torno dele não gravita absolutamente nada. O que deveria ter sido feito em termos de indução de uma política que garantisse, por exemplo, que os grandes projetos pudessem ser instalados e em torno dele gravitassem empresas, um grupo, uma rede de fornecedores que pudessem alimentar aquela cadeia específica, gerando emprego, impostos aqui dentro. Fora. O que você vê aqui é que a busca do lucro sob qualquer argumento prevalece, e aí o que as empresas fazem em termos de inovação tecnológica? Compra equipamentos. Compra equipamentos de onde? Obviamente que de fora. Toda a parte de insumos da cadeia praticamente é absorvida, praticamente comprada de fora. E aí você cria um enclave aqui. Esse tipo de modelo, e aí eu dizia que remonta em termos de semelhança ao Brasil colônia, é uma coisa que a gente já viu que não dá certo. Quer dizer, é um modelo concentrador de riquezas, geração baixíssima de empregos e, portanto, de impostos. É preciso uma alternativa nova. Você falava há pouco sobre queimadas, sobre agricultura. É importante também a gente perceber e ter que ter cuidado para não ideologizar o debate. Quer dizer, o agronegócio brasileiro, ele é uma realidade. Não há como ir contra essa situação. O Brasil hoje tem o maior, em termos de tecnologia embarcada, o maior projeto de agricultura do mundo, que incomparavelmente mais efetivo que qualquer outro modelo pelo planeta fora.
E o que é que você observa? É que há interesses, obviamente, de fora, querendo impedir que o Brasil possa avançar nesse campo. Então é importante nós não nos prestarmos a ser inocentes úteis nessa discussão. O agronegócio brasileiro, por exemplo, principalmente aquele agronegócio que importa, ele não tem interesse em devastar a floresta, até porque preservar a floresta é um ativo econômico importante. Grande parte daquilo que é exportado, ele é exportado sob a condição de que aquele produto exportado não desmata a floresta, há que ter um certificado. Então, para o produtor que exporta, os grandes produtores, não interessa a floresta devastada. O que já está lá em termos de terra é suficiente para plantar, né? Isso é que está. Veja, a agricultura brasileira, ela ocupa pouco mais de 11% do território brasileiro em termos de área. Quer dizer, a floresta brasileira não está sendo devastada pelo agronegócio. É um erro achar isso. Aliás, é uma realidade que você não pode mais mudar, né? Porque hoje o agronegócio é uma atividade talvez que empregue mais pessoas pelo Brasil todo. A construção civil está em declínio, portanto diminuiu bastante o número de vagas ofertadas, vagas de trabalho ofertadas. Então, é bom a gente discutir hoje no Brasil as coisas com a racionalidade devida e não se prestar, por exemplo, a grupos extremados de um lado ou do outro que têm feito da discussão política algo absolutamente rasteiro. Quer dizer, não importa para nós a razão e os argumentos, o que importa para muita gente é exatamente as crenças que têm, as convicções que têm e o que fazem essas pessoas muitas vezes. Querem adequar a realidade querem fazer com que ela caiba dentro daquelas suas convicções, daquilo que eles admitem como crença e que não há para cada uma dessas pessoas nenhum argumento capaz de convencê-las do contrário do que elas imaginam. Para essas pessoas, nós temos que ter um pouco de cuidado, separar esses extremos da discussão, avançar sobre análise de fato que tenha argumento baseado em estatísticas, em números reais, para que a gente possa fazer com que essa discussão seja travada com a racionalidade devida. Se queima, se devasta, se desmata no Brasil, aí aqui na Amazônia, muito. Nós devemos ter cada vez mais instrumentos de fiscalização. O governo federal não ajudou em nada, desmontou boa parte do sistema de fiscalização que tinha no Brasil e é responsável pelas coisas, inclusive, que diz de maneira, acredito eu, irresponsável, sem qualquer base exatamente isso aí acaba levando a esse tipo de resposta. Porque os outros se aproveitam desse momento. Ou seja, nós estamos dando margem, o governo brasileiro dá margem para que dá, inclusive, todos os instrumentos para que ele seja atacado de forma no ambiente externo, e isso dificulta, inclusive, a vida de todos nós brasileiros, que nós não vamos ter nenhuma consequência positiva se o agronegócio brasileiro sofrer sanções, essas que estão sendo ameaçadas, né? Nós precisamos trabalhar a questão das queimadas, do desmatamento com a seriedade que precisa ser dada. O governo federal precisaria ajudar nisso e não tem ajudado em nenhuma medida. Pois é, por outro lado, você bem sabe que nada se decide no mundo sem a política. Sim, é preciso que haja política e cada partido pensa de um jeito, as ideologias ainda estão aí e vai ser difícil acabar com ela. Mas o presidente da República acusou levianamente, porque não tinha provas, que as ONGs estavam participando de incêndios criminosos. Você, com a sua experiência como reitor, ex-reitor da universidade e agora como secretário, qual é a sua visão sobre a presença das ONGs aqui na Amazônia? Eu acho que há que separar as coisas. Quer dizer, você não pode trabalhar as ONGs como se fosse um grupo uniforme, com interesses absolutamente convergentes e muitas vezes, ou todos eles, por exemplo, que sejam de interesses nacionais. Não é verdade. Há ONGs que sim se prestam a interesses que não são os nossos, e há muitas ONGs que fazem um trabalho extraordinário no Brasil. Misturar essas coisas, de novo, ideologizar o debate, acusar sem fundamento, sem base científica ou estatística para dizer o que diz, sem provas muitas vezes, ajuda a quem? Certamente não nos ajuda. Não nos ajuda o povo brasileiro, não ajuda o povo brasileiro. É preciso compreender que a responsabilidade e a liturgia dos cargos precisam ser respeitados. Não é? É preciso entender que a política precisa se envolver com a nobreza que ela representa, no sentido de fazer com que os resultados dela vindos, eles possam ser, de fato, representar algum tipo de melhora para o povo como um todo. No Brasil, com a Lei da Ciência e Tecnologia, que é de 2016, né, se eu não me engano, é a Lei 13.343, o que mudou? Mudou para melhor ou mudou para pior? Nós ainda não temos resultados muito diretos
observados. Quer dizer, a lei como princípio, como tese, ela é muito boa. Eu considero a lei muito boa como princípio e tese. Só que, como no Brasil a gente conhece, quer dizer, as leis, muitas vezes elas não se observam, quando elas são sancionadas, nenhum tipo de rebatimento positivo, pelo menos de imediato. Nós não estamos vendo esse rebatimento positivo de imediato acontecer. A lei é boa, como tese, como princípio, mas as ações ainda derivadas do exercício da lei, elas ainda não se prestam, não é, para aquilo para os quais elas foram concebidas. E o que é que o ministro astronauta, o Marcos Pontes, pode fazer por isso? Pelo menos tentar aumentar eu acho o seguinte, a porção. Tito, eu acho que no caso da lei da inovação, da ciência e tecnologia, a lei do bem, como ela é conhecida, inclusive ela ganhou uma marca, a lei do bem, que realmente ela é interessante. O que eu acho que também não é só no nível federal que há problemas. Há problemas em todos os níveis, federais, estaduais e municipais. Menos nos municipais, mas no nível federal e no nível estadual. Em relação ao que? A lei está lá, mas o que acontece é que todo o arcabouço, vamos dizer assim, jurisdicional, né? Os órgãos de controle, eles ainda não compreenderam como essa lei, na verdade, precisa ser exercida. Então, por exemplo, a lei veio para fazer o quê? Permitir que a ciência, os projetos, a pesquisa, ela tivesse uma certa flexibilização na burocracia, na compreensão, por exemplo, daquilo que precisa ser feito, no caso da ciência, de forma distinta de qualquer outra atividade. Claramente, vou dizer o seguinte, a lei permite que você faça compra de insumos de pesquisa de maneira direta. E por que isso acontece? Porque isso é importante. Porque pesquisa não pode esperar o tempo da burocracia para fazer acontecer. Muitas vezes, se você não compra um insumo com a emergência devida, grande parte daquela pesquisa se perde. Sim, que é o problema do poder público, né? Então, é a compreensão dos órgãos de controle sobre a lei, ainda não há compreensão, e como aplicá-la efetivamente no caso real. E aí, quando você vai do discurso para a prática, a coisa se perde. Então, a lei, em tese, como princípio, é muito boa, mas os resultados que se esperava dela ainda não são observados. Por quê? Porque aqui embaixo ainda há um grupo de pessoas que querem olhar a ciência da mesma forma como olham uma atividade regular. Da mesma forma como olham as artes, né? Ou seja, eles chegaram num detalhamento tal que pensa que cientistas e artistas são bandidos, né? Não, é verdade, eles são um pouco, os órgãos de controle, eles têm cada vez mais, os órgãos de controle são fundamentais para a democracia. Mas é preciso entender que nem tudo se move, não é? Com a rigidez, por exemplo, do entendimento de comprar uma mesa, de um procurador. Né? Eu costumo dizer, com todo respeito ao Correio, eu faço essa comparação, essa metáfora, e em nenhum momento de respeito ao Correio. Eu costumo dizer que as universidades não são os Correios. Mas por que faço essa comparação? Apenas a dizer o seguinte, que os Correios é uma instituição, por exemplo, estatal, cujas compras elas não têm, muitas vezes, a emergência que tem um projeto de pesquisa. Então você não pode achar que uma coisa vai ser comprada. As regras que instituem os processos que vai fazer a aquisição de determinado produto sejam as mesmas para as universidades e para os Correios. Esta, na verdade, foi a necessidade com que a lei tratou para alterar esses procedimentos de licitação, compra e aquisições de equipamentos e construção de obras. Ela veio para fazer isso, ela permite isso, ela permite flexibilização, entretanto, as resistências, as amarras, muitas vezes ligadas aos órgãos de controle e à própria administração direta federal e estadual, essas amarras ainda não foram liberadas. Parece que diante de tantos desafios para buscar uma biotecnologia para a Amazônia, de buscar o desenvolvimento da região, qual é a política do Pará para a área de ciência e tecnologia? O governo do Estado tem absoluta clareza da importância da ciência, da tecnologia e inovação para alterar o quadro econômico que nós vivemos hoje no Estado. Nós temos clareza da necessidade de nós formarmos pessoal mais qualificado, portanto é fundamental que nós façamos um exercício rápido de promover programas que vão exatamente no sentido inverso desse que nós estamos vendo no governo federal, de retração de recursos para bolsas.
Então, o governo, por exemplo, está aumentando o número de bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica, uma forma de diminuir a consequência negativa que as universidades de pesquisa vão ter pela posição do governo de diminuição dessas bolsas. Por que nós estamos fazendo isso? Porque entendemos que é fundamental, como eu disse anteriormente, que para que a gente possa mudar este quadro, a base produtiva do Estado, nós precisamos de gente qualificada para isso. É ilusão achar que nós vamos fazer essa mudança sem pessoal qualificado. Mas com foco na pesquisa ou, de novo, no foco no ensino? Primeiro com foco na formação. E aí vem o caso seguinte, que é o que você, por exemplo, está preocupado. A formação é necessária, então precisamos fazer com que mestrados, doutorados, novos mestres, novos doutores, estudantes do ensino médio e estudantes de universidade possam compreender a importância da iniciação científica logo nos primeiros anos, porque isso é fundamental para a criação de novos pesquisadores, novos cientistas. E aí qual é o foco? O Estado definiu, e aí é uma questão mesmo de definição do Estado, que o exercício desse apoio vai se dar sob determinados pressupostos, sob determinadas condições. Quais sejam? Em primeiro lugar, nós vamos dar prioridade a projetos cuja agenda estão definidos, estão em sintonia com as necessidades da população. Então, nós não vamos apoiar os projetos simplesmente pelo apoio aos projetos. Nós vamos ter que apoiar aqueles projetos que têm como natureza e essência principal promover soluções para os problemas mais imediatos do Estado. Então, vai ser uma indução, por exemplo, de pesquisa dentro do nível estadual para a solução de problemas, principalmente da população mais desassistida. Esta é uma definição, é uma escolha feita pelo governo, porque diante das restrições orçamentárias que o governo do Estado também tem, e é verdade, todos sabemos, essa é a realidade nacional, nós precisamos fazer escolha. Quais são, de fato, aqueles projetos que nós vamos colocar o recurso e que o governo espera... Qual é o orçamento? Porque a Secretaria de Ciência e Tecnologia trabalha com a FAPESP, que é uma agência de fomento e que absorveu o antigo IDESP e que também produz conhecimento, produz dados. Qual é o orçamento da Ciência e Tecnologia do Pará? O sistema de Ciência e Tecnologia nacional funciona sobre duas pernas. Uma, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, dos referidos estados, que trabalha o quê? Trabalha a definição, as estratégias e a instituição de políticas na área de Ciência e Tecnologia. Então, a Secretaria faz a concepção das políticas e há a segunda perna, que é a perna do fomento, da execução dessas políticas, que são as fundações de apoio. Então, no Estado, nós temos a CEPTEC, onde eu sou o secretário, e temos a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESPA, onde eu sou o presidente. Então, neste momento, eu acumulo essas duas funções com a tentativa clara de fazer o quê? Fazer exatamente com que essas ações passem a ser cada vez mais convergentes. A Secretaria dando norte às políticas e a FAPESPA como braço operador, financiador de fomento a dessas políticas. Quais são os orçamentos de cada uma delas? Nós temos, de um lado, a Secretaria com um orçamento em torno de 28 milhões, mas para investimento. Para finalístico em torno de 21, 22 milhões, porque o restante é pessoal. 22 milhões de um lado, vamos dizer assim, para financiamento de atividades de ciência e tecnologia. E de outro lado, nós temos a FAPESPA, que tem também para atividades, áreas finalísticas, que a gente chama, atividades de investimento, de fomento, ela tem mais 31. Então, nós temos ali em torno de 50 milhões para trabalhar esta área. É muito pouco diante da necessidade e da realidade do Estado. É muito pouco. Eu próprio estou trabalhando com o apoio do governador na Assembleia para a reestruturação desse financiamento nas duas instituições. Nós queremos, se isso der certo, dobrar este recurso, passar de 50 milhões para em torno de 100 milhões, que ainda é pouco, diante dos desafios que nós temos e das barreiras a superar. Mas seria muito mais do que nós já temos hoje. Então, é fundamental que nós tenhamos apoio da Assembleia para que essas leis possam ser rapidamente aprovadas. É um valor que dobra, é um valor importante para isso? É importante para isso, mas ainda assim é insuficiente para atender toda a necessidade. Então, nós temos clareza dessa importância. Nós estamos fazendo investimento, querendo dobrar, inclusive, o orçamento dessas duas instituições, para mostrar que o governo tem uma clareza do norte de que o apoio à ciência, tecnologia e inovação é indispensável para que a gente possa promover aqui um desenvolvimento com mais justiça social. Eu queria perguntar, no final dos anos 70, início dos anos 80, nos Estados Unidos,
percebeu-se que iria ter uma corrida para a tecnologia de computador, informática, e eles se mandam para o oeste dos Estados Unidos, Palo Alto, fazer o Vale do Silício. Aqui no Brasil, eu já fico pensando, aqui na Amazônia mesmo, dá para fazer o Vale do Silício com a biotecnologia, com a biodiversidade amazônica, porque só tem aqui, né? Não tem em nenhum outro lugar. Floresta tropical preservada só tem aqui. E como a saída vai ser encontrar a ciência por aqui, talvez é para chamar os pesquisadores do mundo inteiro, né? Mas isso bem coordenado. Verdade. Olha, eu acho que essa é a saída. Você está dando, inclusive, aqui um pano de fundo daquilo que precisa ser feito. Realmente, nós perdemos a corrida, por exemplo, da tecnologia da informação e comunicação. Quer dizer, há determinados... Quando você parte... Eu falei de informática aí, né? Quando você parte com determinado atraso, há determinados nichos da economia que você não consegue mais chegar próximo. Antigamente você ainda tinha isso claramente possível. Veja a indústria automobilística. O Brasil conseguiu, ainda que com atraso, promover aqui uma indústria nacional que competiu em alguma medida com a indústria internacional. Havia uma certa competição. Mas aqueles eram outros tempos, onde você estabelecia uma fronteira nova de conhecimento e havia um tempo necessário ainda que os retardatários poderiam chegar. Mas hoje, com essa tecnologia, com a comunicação do jeito que está no mundo, isso é impossível mais. Então, nós temos que entender que determinados nichos de mercado nós já perdemos. Não tem mais como o Brasil competir, não é? A saída é aqui. A saída é aqui. O que nós temos que eles não têm? É exatamente a biodiversidade. Como fazer dela um ativo importante de desenvolvimento econômico. E é como quem chegar primeiro compra mais barato, né? Leva mais barato, né? É tipo apartamento na planta. Chegou primeiro, vai comprar mais barato. E eu acho que já está tudo aberto. Está tudo em aberto e mais. Portanto, nós não somos retardatários, pelo contrário, nós somos protagonistas. Nós estamos na dianteira da corrida para este novo mercado, para esta nova economia, que é a economia do futuro, certamente. Aqui, você vai precisar comprar alimentos. Isso não pode faltar nunca. Você vai precisar comprar, por exemplo, vai ter energia. Você daqui a pouco, a água será um ativo extraordinário no planeta. Quem tem a maior densidade de água potável no mundo? Somos nós, se não o maior dos maiores. Então, essas coisas, essas oportunidades que a natureza estabeleceu, que são aquilo que a gente chama as vantagens comparativas, nós estamos aí. Precisamos fazer com que essas vantagens comparativas se transformem rapidamente em vantagem competitiva. E aproveitar a ciência do nosso índio, do nosso caboclo. Exatamente. E a ciência pegar todo esse aprendizado, essa experiência humana extraordinária que nós temos aqui e só aqui, e fazer com que da boa ciência a gente consiga incorporar valor a isso tudo. Veja só, não é uma tarefa simples. Por quê? Porque quando você observa, não há modelo, não há experiência de país tropical no mundo que tenha se desenvolvido com base nos seus recursos naturais, com incorporação intensificada de ciência e tecnologia e com gente qualificada. Portanto, a nossa tarefa é singular, ela é única e, portanto, mais difícil. Mas é possível dar esse passo, só nós podemos dar esse passo. Nós temos, por exemplo, gente já qualificada, nós temos capacidade científica em boa medida já pronta, agora é preciso investimento, precisa fazer com que essas alternativas às quais eu me referi anteriormente, de promover a alternativa, de valorar a floresta em pé, para que a gente possa compreender a importância disso tudo, não apenas para o planeta, mas sobretudo para nós mesmos, isso aí é fundamental. Dá para criar o Vale do Silício, o Silício Amazônico, dá para criar, e a área é essa. E o que o governo do Estado também está fazendo com essa preocupação? Nós estamos aqui fazendo investimentos na bioeconomia por meio dos estímulos a empresas que estão aqui apostando nesta possibilidade. Nós estamos querendo aqui envolver e estimular startups para trabalhar também com base nessa a universidade está com essa startup? A universidade tem. Nós temos aqui o Parque de Ciência Tecnológica do Guamá, que é uma experiência em parceria da Universidade do Governo do Estado, que nós queremos cada vez mais consolidar. Sabe que é de primeiro mundo aí? É muito bom, é muito boa, é muito boa. Claro que nós precisamos ainda avançar. Agora, o governo do Estado está preocupado com esta coisa, entendendo a importância dessas coisas, está querendo montar um parque tecnológico em Santarém, nós já estamos trabalhando para isso, e um outro em Marabá. Oeste e Sudeste do Pará. Oeste e Sudeste do Pará. Quer dizer, dá uma dimensão mais expansiva
dentro do território do Estado, de modo que a gente possa promover essas coisas com rapidez. Santarém, então, dá um passo mais adiantado. Eu acho que talvez este ano ou no próximo ano nós vamos poder fazer esse esboço, que envolve, inclusive, de maneira diferente do que é aqui feito, lá em Santarém será singular, porque nós vamos desenvolver as escolas tecnológicas do Estado dentro dessa parceria. Então, será um projeto que envolve ao FOPA, envolve o governo do Estado pelas suas escolas tecnológicas, e numa cadeia, por exemplo, que concebe a produção lá da origem mesmo, da origem até a colocação do bens e serviços na prateleira. Onésio, você deu largada num programa chamado Forma Pará. O governo do Estado deu largada nesse programa, está um consórcio entre as universidades e o governo do Pará para levar 1000 vagas dentro de 15 cursos para o interior do Pará, ou seja, para os municípios que estão fora da capital, porque às vezes usar o interior, né, é meio complicado, temos municípios urbanos por aqui. Verdade. E como foi concebido esse programa e por que a escolha desses municípios e por que os cursos escolhidos? Olha, Tito, o programa vem na linha do que eu falava de formação de pessoas. O Estado, ele tem déficit de gente formada no nível universitário. Isto é um ponto que demonstra claramente a desigualdade educacional que nós temos pelo Brasil todo, mas aqui no Pará de maneira ainda mais preocupante. Então, o primeiro problema, o primeiro objetivo na concepção desse programa é formar gente qualificada dentro da linha de que nós precisamos de gente para transformar a economia desse Estado. Isso é o primeiro ponto, formação de pessoas no nível universitário, que é muito deficitária ainda e infelizmente. Um outro objetivo é formar essas pessoas, mas naqueles municípios em que não há oferta de vagas de universidades públicas. Então, preferencialmente, essa oferta vai ser feita naqueles municípios onde não há oferta de ensino público. E por quê? Porque exatamente nesses municípios há muita gente que não tem a capacidade financeira, as famílias, de permitir que seus filhos vão para outros lugares para poder estudar, para cursar uma universidade. Então, esta é a forma de nós incluirmos dentro desse projeto gente que, se não for essa oportunidade, jamais vai ter a capacidade de, pela experiência no ensino universitário, transformar suas vidas para melhor. Então, as duas coisas estão associadas e acredito que seja fundamental. E vou lhe dizer por quê. A minha experiência é muito parecida com isso. A minha família toda a minha família é do município de Mocajuba, ali no Baixo Tocantins. Toda a minha família. E a minha família é de gente muito humilde, originalmente de gente muito humilde, e que, com baixa escolaridade, como é a realidade de tanta gente também pelos municípios desse estado, ainda mais naqueles tempos. Mas foram pessoas, meus pais, meus netos, meus avós e meus pais, que percebendo a importância da educação, me permitiram aos filhos fazer essa mudança, de tal sorte que eu pude me formar, e foi pela educação que eu alcancei, talvez, as maiores honras da minha vida, a maior delas sendo reitor da universidade. Essa experiência que eu relato é idêntica à de muitos jovens por esse estado todo. E que se não for, de alguma maneira, um apoio, um sopro da atuação do Estado na vida deles, eles não vão alcançar ou não ter essa possibilidade de se realizar como pessoa. Então, esta coisa que eu estou relatando aqui do ponto de vista pessoal, eu gostaria de ver tantas outras pessoas tendo a oportunidade que um dia eu tive na vida, que a educação me deu. Então, é fundamental perceber que esse programa tem este condão, este objetivo fundamental, dar oportunidade àqueles que de outra maneira jamais terão. No caso particular que você pergunta, como foi a decisão da oferta e da escolha dos municípios? Bom, a escolha dos municípios ela é derivada de duas questões, ou de dois elementos. O primeiro elemento é a capacidade de oferta das universidades, a disponibilidade das universidades da oferta. E o segundo elemento de definição é a demanda dos municípios, olhando inclusive a sua vocação econômica. Então, diferentemente do que já foi feito aqui, é importante salientar que este é um programa também singular. Se diferencia de tantos outros, porque a própria Universidade Federal do Pará foi protagonista, linha de frente disso, ofertar cursos pelos municípios do Estado. Mas em que diferença ela faz? Desta vez, diferentemente das outras vezes, ela não coloca cursos apenas de licenciatura, de formação de professores. Desta vez, ela coloca bacharelados como oferta
para os estudantes. Então nós temos curso de administração, curso de turismo, curso de direito, Serviço social, ou seja, engenharia também, ou seja, você sai você sai daquela lógica apenas da formação de professores. Você observa a vocação econômica do município, né, e vê diante da disponibilidade da universidade de ofertar naquele município e a capacidade orçamentária, obviamente, do Estado, a gente vai em oferta. Nessa primeira ação, são 1.100 vagas que serão ofertadas nessa primeira leva. Mas nós queremos ir a cada ano aumentando. E a expectativa é de que ao final de 4 anos a gente possa ter um horizonte ali de formação de 5 mil jovens nas universidades. Nós estamos terminando a nossa entrevista e você falou expectativa. Qual é a expectativa para esse governo Bolsonaro na área de ciência e tecnologia? Eu acho que, mantida a atual situação, não há expectativa. Se a coisa se mantiver da forma como nós estamos observando ao longo desses últimos 7 meses, nós vamos passar tempos extremamente difíceis. Tempos de retração, tempos de retração na atividade de pesquisa, o que é um equívoco, vai atrasar, inclusive, as nossas possibilidades futuras das próximas gerações. Mas o Brasil é maior que qualquer crise, qualquer governo, pior que seja. E eu não estou fazendo aqui a avaliação do governo. Estou apenas dizendo que, em tese, assim é a história da civilização humana. Toda nação é maior que qualquer governo. As nações não se acabam. Nós não vamos acabar, né? Esse é um tempo que vai passar. E é um tempo que precisa passar rápido, certamente, para as universidades. Porque, como eu sou da universidade, tenho toda a minha origem na universidade, tenho compromisso de vida com a missão universitária, eu, mais do que ninguém, com tanta gente, sei qual a importância disso para a população. E, obviamente, ter uma realidade dessa, de tanta dificuldade para as universidades, não ajuda ninguém. O que eu acho, quero crer, eu sou uma pessoa otimista, que me conhece sabe disso, é que o tempo passará. E, rapidamente, nós vamos entrar nos eixos e, certamente, por meio das universidades, das instituições de pesquisa, da ciência, do conhecimento, da tecnologia e inovação, nós vamos promover ainda muito mais oportunidade para todos os brasileiros, de tal sorte que todo e cada brasileiro deve e será feliz. Falar nisso, ano que vem tem embate eleitoral. Você está no jogo? Não, Tito, eu não estou pensando sobre isso. Honestamente, alguém pode dizer assim, ele está pensando porque ele está no jogo. Não, na verdade, agora estou concentrado em levar as atividades que eu tenho aí já desenvolvidas. Nós temos projetos interessantes para o Estado. Acho que a minha experiência como reitor, como acadêmico, como pesquisador, permite, inclusive, eu sonhar com tempos muito melhores para a ciência no Estado. Acho que eu tenho esse compromisso de trabalhar nesse sentido, portanto, eu estou olhando os próximos anos, até 2022, e cumprir a minha tarefa na SecTech e na FAPESP. Muito obrigado, Modesto, por essa entrevista. Eu agradeço, Tito. Muito obrigado pela oportunidade.